Oi, pessoal. Hoje eu vim contar para vocês como que foi minha apresentação do TFG. O meu tema escolhido foi o Centro de Acolhimento às Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social, e eu dei o nome dele de Projeto Me Salva. A minha banca foi dividida, né, em TFG1 e TFG2. Então, no meu TFG1 foi no final de segundo semestre de 2023, que foi onde eu fiz a apresentação do caderno, o contexto escrito. Então, vou mostrar para vocês primeiro o caderno e depois eu mostro um pouquinho das pranchas finais, que foi o projeto em si. E vamos lá. Aqui eu coloquei, né, uns agradecimentos, né, para os familiares. Eu peguei esse template. Também eu fiz no Canva. Eu peguei um template com uma amiga que ela estava num semestre a mais que eu, então consegui aproveitar o template dela para mim adequar ao meu. Então, eu utilizei algumas ferramentas que eu vou contando para vocês aos poucos. A primeira delas foi o Canva, que eu fiz todo o meu caderno teórico, né? E as pranchas finais eu fiz no Photoshop. Aqui de início, né, eu coloquei um resumo do que se referia ao trabalho em si, também a lista de figuras, que essa lista de figuras a gente só consegue montar ela toda depois lá no final do caderno, que a gente já tem todas as informações de pesquisa e também a fonte de todas as imagens. Aqui também a lista de tabelas e gráficos que a gente usou durante a apresentação. A gente precisa também colocar, né, a fonte desses dados, da tabela em si. E aqui é o sumário, que é um pouquinho do que a gente vai ver durante o meu caderno, que a introdução, né, o que seria o tema, o que eu vou defender, né, nesse caso. Aí depois a gente vai para a contextualização do tema, que são dados que eu peguei, a maioria são da prefeitura, algumas coisas problemáticas que tem no terreno, no entorno. Eu vou mostrando para vocês também aos poucos. As referências análogas foram algumas referências de projetos que eu achei bem interessante de colocar, que tem a ver com o centro de acolhimento em si, e também foi validado, né, lá nos Estados Unidos também, alguns centros comunitários que eles fizeram umas temáticas bem legais também. Eu coloquei como referência de projeto. E análise do local, que seria a escolha do terreno, o entorno em si, toda a pesquisa que eu fiz durante esse período. E aí, por último, entra o estudo do projeto em si, né, que é o estudo preliminar, com todas as plantas, gráficos e as fotos do projeto. Vamos lá. Como introdução, eu vou ler só bem resumidamente, tá bom? Porque é muito texto essa primeira parte, né, do TFG1, ele é bastante texto mesmo, bem teórico, para você defender o seu tema, né? Então, nesse projeto, o projeto fundamenta, sim, famílias e indivíduos em situação de rua. O foco é ajudá-las a saírem da margem da sociedade, garantindo acolhimento, direcionamento e a capacitação profissional, para que tenham uma nova perspectiva de um futuro melhor. Então, esse resumindo o meu trabalho, são esse o foco, né, das pessoas que eu vinha defender, né, no meu tema. E eu passei por uma situação também que durante o meu TFG, familiares meus, né, sofreram também por conta de uma enchente que teve na vizinhança, eles acabaram saindo das suas residências por conta do risco, né, climático ali do local, da vizinhança. Então, a prefeitura, eles acolheram essas pessoas em escolas temporárias, né? Porque naquela região da prefeitura não tinha centro de acolhimento. Então, geralmente as prefeituras fazem esse acolhimento em escolas ou alguma coisa assim, que tenha acesso ao público, né?
até que elas recebam o auxílio depois da prefeitura. Então, como a minha família passou por este período, eu pude acompanhar de perto como que funciona esse acolhimento que a prefeitura dá para famílias que passam, né, por situações de vulnerabilidade, tanto social quanto climática. E outro exemplo que a gente tem também é da enchente que teve, né, no Rio Grande do Sul, como as pessoas se prepararam para dar esse acolhimento às pessoas que precisavam, né, ali. Então, é basicamente isso que foi surgindo, assim, o meu tema, né? Aqui foi a introdução geral do que seria a vulnerabilidade social, como as pessoas veem esse tema, né, na nossa sociedade de hoje. Aqui é a contextualização do tema, aí eu já inicio, né, defendendo o meu tema, que o meu terreno estava na cidade de São Paulo, ali na situação. Então, eu peguei uma situação, uma pesquisa dentro do estado de São Paulo, né, porque a gente tinha alguns dados antes da pandemia e depois da pandemia, como que ficou essa situação das pessoas em vulnerabilidade. Então, eu consegui pesquisar bastante no censo, né, populacional e também bastante dados da Prefeitura de São Paulo, que eles têm esses dados divulgados, né? E eu consegui, através dessa pesquisa, eu consegui verificar, né, quais são a problemática, né? Porque a gente não sabe o que se espera, né, desses centros, como que eles acolhem, se é todo tipo de pessoas ou não. Então, com essa pesquisa a gente vai começar a entender quais são as demandas que cada pessoa precisa, né? Se é família, se é individual, ou se é pessoas que já estão há bastante tempo na rua e não querem ir para um centro porque não tem determinada demanda ou área específica para os seus animais. Então, são diversas situações que a gente precisa estudar. Descendo aqui, eu comecei a pesquisar sobre a minha região, onde eu tinha escolhido o terreno em si, que foi na região do Jabaquara. Então, consegui alguns dados da subprefeitura do Jabaquara para poder ter uns dados mais precisos, né? Então, nessa região não tinha um centro de acolhimento, a única região próxima que seria esse CTA Vila Mariana e o CTA Santo Amaro. Então, quando as pessoas da região do Jabaquara precisavam desse acolhimento, elas seriam direcionadas para um desses centros. Mas a questão é que, como são por região, então elas precisam atender a região delas e as demais regiões, mas acaba ficando poucas vagas, né, para tantas pessoas e atendendo essas regiões. Então, eu trouxe alguns dados, né, defendendo essa problemática. Aqui eu trouxe outro dado também que é entendendo, né, como que é o comportamento dessas pessoas, né, se elas vivem com companheiro ou com filhos, se vivem sozinhos ou familiares entre si. E trouxe também um dado bem interessante que era após, né, a Após escolher o terreno em si, eu comecei a pesquisar também como que estava a região, né? Como que as pessoas viam essa problemática na região onde estava o meu terreno em si, né? Então, eu peguei alguns dados que foi do jornal da região ali, Jornal de Estudos de Jabaquara, que inclusive ela é bem ativa no Instagram. Tem bastante pessoas ali questionando e falando as situações que vivem, né? Nessa região. Aqui algumas dificuldades que as pessoas também sofrem. Eu trouxe bastante aqui tabelas do censo da população, que foi o último censo feito, né? Até então, como minha pesquisa foi em 2023, então eu peguei esse último censo 2021. Mas teve outras aí, né? Em média,
acho que a cada 2 ou 3 anos eles fazem uma nova pesquisa. Aqui foi um pouquinho do perfil dessas pessoas para entender as necessidades deles, o que eles buscam, problemas que eles enfrentam mesmo. O perfil aqui a maioria são homens, né? E poucas mulheres que vivem nessa situação. Aqui eu coloquei algumas informações da subprefeitura, porque a subprefeitura ela já está ciente dessa problemática, mas eles não conseguem, sem um plano de ação, fazer essa demanda, né, suprir essa demanda. Então, coloquei algumas metas que a prefeitura tinha para poder colocar esse projeto em prática, né? Como os órgãos competentes, né, como Polícia e Guarda Civil, elas auxiliam, né, nesse caso, como que funciona esse acolhimento para esses órgãos competentes. E aqui começa em si a referência, né, de projeto e entendendo já, né, todo esse perfil das pessoas, aí a gente começa a entrar no projeto em si, né, que foram algumas referências que eu trouxe de centros de abrigo, né, uma foi feita aqui no Brasil e outras foram feitas lá fora. Então, eles trazem também, bem diferente assim, né, um contexto, um centro comunitário, mas também que eles têm alguma atividade dentro desses centros, né, de acolhimento. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui bem legais, que eles têm um jardim interno nesse centro de acolhimento, porque esse centro de acolhimento ele precisa, né, acolher as pessoas, fazer que elas socializem entre si, compartilham, né, aquele sentimento que eles estão passando ali no momento. Então, esses parques internos que eles geralmente colocam é justamente para eles socializarem entre si e se ajudarem, né? E aqui já entra a análise do local, né? A escolha do terreno em si. Eu já tinha, né, em mente um terreno que eu estava buscando ali, já conhecia a região mais ou menos como funcionava, então coloquei algumas pontos de referência que existem, né, ao entorno desse terreno, para as pessoas que não conhecem a região souberem localizar exatamente onde fica. Aí eu coloquei aqui um pouquinho, né, da história do bairro, né, do Jabaquara em si, e os pontos principais ali, perto do terreno, que fica perto do terminal rodoviário, o centro de esporte, que é o São Paulo Expo, que tem bastantes eventos, próximo, né, do Zoológico de São Paulo, e também ali do aeroporto de Congonhas. Então, ali está no polo, né, empresarial ali, tem bastante movimento essa região. E aqui foi uma análise do local em si, né, do terreno. Esse terreno ele estava vago, vazio, mas ele tem 2 vias, né, entre si. A rua aqui principal, no ponto A e o ponto B, e o ponto C e o ponto D na rua lá de cima, que é onde passam mais carros, tem pouco movimento de pessoas. Então, eu tinha esse tamanho do terreno para fazer, né, a problemática em si, que seria o centro comunitário. Depois eu peguei alguns dados que foi do GeoSampa e também do site da prefeitura, que é a questão da quadra, do terreno, o lote em si, quais são as características, né, do terreno. Esse terreno era um museu, então ele podia fazer esse tipo de projeto, né? Aqui alguns dados do coeficiente de aproveitamento, que faz parte também da norma, né, em si, a norma e alguns dados da cota ambiental, quanto que a gente poderia deixar ali de permeabilidade no terreno. E aqui já iniciei algumas pesquisas também, né, com o GeoSampa e o QGIS. Eu usei algum software, né, para fazer esses mapas, que foi o QGIS. Aí depois eu fui passando para o SketchUp e fui utilizando também o Revit.
Então, vou passar bem rapidinho aqui, gente, que é muito texto essa fase. Aqui, condições climáticas, eu peguei nesse projeto, ele é bem legal também, traz vários pontos ali importantes sobre o clima, né, do terreno em si, pensando no conforto ambiental ali que a gente precisa ter no terreno, né. Análise climática. E aqui eu já começo a entrar no SketchUp, né? Fazendo os primeiros estudos de volumetria, estudando ali o entorno, né? Do conforto ambiental ali, estudo de insolação. Aí eu fiz um esqueminha eu fiz a volumetria pelo SketchUp, aí no próprio Canva dava para colocar essa animação, né? Que seria o solzinho, aqui a função dos ventos aqui. Então, pelo Canva eu consegui fazer essa isometria, né? Esse esqueminha. Aqui seria o conceito do projeto em si, que eu escolhi três palavras, né, que são importantes para esse projeto, que é oferecer acolhimento, a pessoa se sentir segura e também confortável, né, que não fique, principalmente com família, né, você precisa de um espaço que você se sinta segura ali, né, confortável, né, até que você tenha algo melhor, né, porque nesse centro de acolhimento, geralmente, existe um tempo determinado para essas pessoas conseguirem algo melhor, né, depois, ou conseguir auxílio da própria prefeitura para conseguir, né, um aluguel ou uma casa. Então, até que essas pessoas consigam esse auxílio, elas precisam se sentir ali seguras no centro de acolhimento. E aqui começa o estudo da volumetria, né, as primeiras ideias, assim. Então, como o meu projeto ele tinha vários desníveis, porque o meu terreno ele tinha mais ou menos 10 metros de desníveis. Então, eu tive que colocar o projeto em níveis diferentes, né, setores diferentes, para poder suprir todas essas necessidades. Então, aqui no esqueminha, eu coloquei, por exemplo, na área social, né, que seria lá em cima do prédio, seria a área social. Na parte do meio, né, do prédio seria o setor de serviços e lá no térreo seria o setor da administrativa para receber as pessoas, fazer toda a ficha da pessoa e etc. E essa foi as minhas primeiras ideias do projeto. Aí depois eu fui testando pelo próprio SketchUp e depois eu fui aprimorando também no Revit a parte da volumetria por conta desse desnível do terreno. Então, eu tive que fazer vários testes aqui de volumetria para poder se encaixar com esse desnível do terreno sem fazer recortes, né, do terreno, fazer o... Ai, eu esqueci o nome da palavra agora. Mas eu não queria fazer o corte no terreno, eu queria aproveitar o desnível que tinha para fazer o prédio em si. Aqui foi algumas criação de croquis que me ajudaram bastante na criatividade também, para destravar, né, o lado criativo. E aqui foi mais as tabelas, né, em si. Então, como eu já fazia a volumetria lá no Revit, e comecei a inserir, né, em si os espaços, né, cada ambiente, e aí eu conseguia, pelo próprio programa, ele fazer o cálculo do metro quadrado em si, aí depois eu só no final eu fiz o total, né, do metro quadrado e coloquei o cálculo de áreas aqui do prédio. Aqui também teve o fluxograma, né, como que ia funcionar o acesso de cada setor, né, nesse caso. Então, eu coloquei em cores diferentes para tentar entender melhor, né? Então, em verde não, amarelo ficou a área de administração, né? Administrativo, para a pessoa chegar, ser recebida, né? A recepção em si. Aí ela tinha ali acesso ao jardim externo,
a escada do mezanino e assim por diante. Eu fiz em cores diferentes para poder entender melhor, né? Cada, como que ia funcionar o fluxo ali de pessoas. Aqui por último teve a intenções de materialidade, seria alguns materiais que você poderia utilizar, né, na fachada do seu prédio, ou soluções, por exemplo, laje pré-moldada, que seria uma solução de estrutura, piso drenante para área externa, para também uso de cologós que seriam ali no corredor, né, do prédio, para ficar uma área de ventilação, né, nos corredores, não ficar aquela sensação de prédio muito fechado. Então coloquei algumas opções aí para a pessoa se sentir mais livre, com uma ventilação ali cruzada também, para insolação e ventilação do prédio. Aqui eu fiz a malha estrutural, né, que foi um diagrama estrutural pelo Revit que eu fiz, e fiz os eixos estruturais, que foi as medidas dos pilares em si, e como que ia funcionar ali a laje, né? Então, minha orientadora, né, ela falou que não precisava fazer o cálculo da malha estrutural em si, mas que eu poderia fazer esse esqueminha, né, que seriam os eixos estruturais, e eu fiz um diagrama também representando, né, como que elas se conectam, né, entre si. E aqui já entra a parte do projeto em si, né? Essa aqui é a implantação. Aqui seria o primeiro acesso, né? Na rua principal, onde tem mais acesso às pessoas ali, o fluxo de pessoas. Aqui tem, ó, até chegar aqui, né? Que seria o corredor interno. Para chegar lá na rua de cima, lá, que a pessoa vai conseguir também usufruir, né? Aproveitar todo esse espaço e circular da rua de cima até a rua lá de baixo, para ela conseguir fazer esse fluxo de aproveitamento, né, do espaço em si. O meu. Aí aqui foi a ponta do térreo, né, que foi por níveis, né, setores diferentes. Aí eu coloquei do térreo, que é a parte administrativa. Aqui o mezanino, que é a parte dos serviços, né, também administrativa. Deixa eu ver. O primeiro pavimento, que aqui seria a parte dos serviços, né, para a pessoa poder utilizar ali o refeitório, espaços de serviços, né, como artesanato, sala médica, vários setores essenciais. E ali seria o segundo pavimento, e já entraria também nessa parte aqui lateral, as habitações, né, em si, que foram divididas pelo estilo de pessoas, né, que seriam pessoas com família em si, pessoas individuais e assim por diante. E aqui por último foi os cortes, né, os cortes para entender essa lateral, como que ficou o desnível do terreno em si e a distribuição dos ambientes. E aqui as tipologias de quartos, né, que seriam basicamente dependendo do perfil da pessoa, né? Os dormitórios coletivos para pessoas individuais, os dormitórios de casal com filhos e dormitório casal também, que seria outra tipologia também. E por último, eu coloquei algumas imagens, né, que seria da perspectiva do prédio, como ficaria, né, final, os cortes restantes e seria tipo um perspectiva render, né, que eu fiz para representação mesmo. E é isso, gente. Essa foi o caderno, né, do centro de acolhimento, e as pranchas, elas ficaram mais ou menos assim, que a prancha final, ela precisava trazer bem pouco, né, de texto, mas que teriam que ter todas as informações importantes principais também, né, como tabelas, aqui a implantação, né, perspectivas principais, aqui na segunda
prancha eu coloquei informações do fluxo de acessos, alguns mapas, algumas imagens do terreno em si. E aqui, por último, foi as plantas dos pavimentos, né? Diferentes pavimentos, diagrama estrutural. E por último aqui a tipologia, né? Dos apartamentos e as plantas também. E esse foi o meu TFG.